Oi, gente, tudo bom? Ai, faz tempo que eu não faço vídeo aqui, né? Hoje eu resolvi fazer um vídeo que com certeza ficou intrigante, ficou estranho, que foi o motivo da minha separação com a Jo. Peraí que eu vou espirrar. Eu não consegui. Gente, olha, já faz quase um ano, né? Agora em maio que a gente se separou. Lá pro finalzinho de maio, por volta do dia... Eu não lembro se foi dia 23 ou se foi dia 28. Ela lembra mais. E aí foi bem complicado, principalmente pra ela, porque quem teve a decisão, quem tomou a decisão foi eu. Na verdade, eu já tinha tomado a decisão já fazia um tempo, né? Eu sou meio bruxa. Não é que eu sou meio bruxa, mas assim, lá no ano novo, do ano retrasado pro ano passado, eu já sabia que a gente não ia ficar mais juntas. Eu não sei, sabe, me deu assim um estalo, me deu uma coisa estranha e eu já tinha tomado a minha decisão. Só que a gente vai deixando, né? Eu sou taurina, né, gente? Então assim, eu tomo a minha decisão, mas eu não bato o martelo ali na hora. Eu deixo passar um tempo, eu vou tentando, tento várias vezes. E no fim, não deu mais. Quando não dá mais, quando você já bota um basta e entende que tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, até eu tomar realmente a decisão e sentar com ela e conversar. Foi um processo. Eu me culpava muito, porque, sei lá, minha mãe falava sempre que a Jo é muito sozinha, não faz isso, ela te ama. E não é só isso também, eu tinha sempre muito carinho com a Jo, né? A gente construiu uma relação muito bacana. A gente não brigava, na verdade a gente brigava, a gente teve algumas brigas lá no comecinho do relacionamento, porque ela é muito folgada. E depois a gente começou a brigar muito por causa de comida. Ai. Mas a gente não brigava, a gente não tinha brigas feias, mas tinha muito isso assim de... Foi uma relação de 2 anos, né? A gente se conheceu no Tinder. E tinha muito isso assim de... A gente só realizava as coisas que ela queria. A gente ficou 2 anos a gente só realizou as coisas que ela queria. Só que isso começou a pesar pra mim. Comecei a entender que eu não fazia as coisas que eu gostava. É por falta de dinheiro. Não era só por falta de dinheiro, entende? Tinha todo um processo também, porque a outra pessoa não quer. E eu ouvi uma amiga minha muitos anos atrás falando que quando a pessoa não quer, não adianta forçar ela a fazer. Porque ela não vai querer fazer. E se ela fizer, ela não vai fazer legal, não vai fazer direito, do jeito que você gostaria que fosse. Saca? Então assim, eu amo o Rio de Janeiro. Amo. Eu vou pro Rio nem que seja no bate e volta. No ano novo eu fui no bate e volta. Eu fiz uma loucura, foi muito bom. Tem vídeos lá no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tem vídeos lá no Instagram. E tipo assim, era uma coisa boba, né? Ir pro Rio de Janeiro. Só que com a Jo eu não tinha essa possibilidade, porque ela não queria, ela só viaja se ela tiver muito dinheiro. A Jo, ela só viaja se ela tem um lugar pra ela ficar. Gente, esse bate e volta que eu fui pro Rio de Janeiro no ano novo, eu tomei banho como que é? No banheiro químico. Eu dormi na praia. Isso aí são assuntos para outros vídeos. Então assim, quando a pessoa não quer, ela vai arrumar um monte de desculpas para que aquilo não aconteça, entendeu? Por mais que nós tenhamos nos tornado muito amigas, que a gente se tornou muito amigas, porque a gente trabalhava juntas, era o dia inteiro juntas. Eu contei coisas pra Ju que eu nunca contei pra minha mãe, por exemplo. Tem coisas assim que eu contei pra ela que eu nunca contei pra minha mãe. Minha mãe é muito minha amiga. Então assim, tem coisas que ela sabe que ninguém mais sabe. Saca? Então assim, a gente ficou muito amiga. Inclusive a gente é muito amiga. Hoje mesmo a gente tava se falando
E aí ela tava falando assim, caralho, eu não quero nunca me afastar de você, porque você como amiga, você é péssima. Porque eu dei os conselhos pra ela. Falei, mulher, sai dessa deprê. Porque a dona Jo, ela já casou e já separou. Só que ela ficou meio traumatizada com esse último relacionamento dela. Enfim, não sou eu que vou contar, ela que conte, eu não tenho nada a ver com isso. Enfim, e aí é isso, gente. Foi uma decisão. Ela já tinha tomado essa decisão também, ela já queria separar. Não sei se ela queria no mesmo nível que eu, porque eu lembro que foi quando em outubro. Peraí que eu tô meio perdida nos anos, tá? Lá em outubro de 2024, eu tava muito assim, sabe? Por volta de outubro de 2024, eu tava muito assim, tipo, eu realmente já não quero mais estar nesse relacionamento. A gente teve muitos contratempos com o nosso carro. O nosso carro, ele quebrava muito. E a gente foi morar na praia, e aí os planos eram e aí de repente tudo mudou, a gente teve que ir pra Itanhaém. Não é que eu não goste de Itanhaém. Mentira, eu não gosto de Itanhaém. É isso, gente. Quem sabe um dia isso muda. Mas eu não gosto da vida pacata de lá, eu gosto de estar em São Paulo, nesse movimento. Pode ser que um dia mude, mas eu acho que não, especificamente Itanhaém. Talvez eu tenha bagagem, sabe, na minha mente, no meu subconsciente, tenha trazido bagagens que talvez não tenham sido tão interessantes e me deixam com uma sensação de escassez naquele lugar. Mas é coisa minha, entendeu? E eu falava pra ela, não quero ir pra Itanhaém. E a nossa última opção foi Itanhaém. Por isso que hoje em dia eu não coloco mais plano A, plano B, e plano C e plano D. Eu não coloco mais isso, eu não faço mais isso, porque a maior parte das vezes os primeiros planos que eu quero, as primeiras coisas que eu quero nunca dão certo. Então assim, eu coloco pro universo, é isso ou é isso, saca? Não tem o plano B. É isso que eu quero. Eu não quero outra coisa além disso, entendeu? Então eu vou naquele objetivo assim e tá estourando minha cara, né? E aí, deixa eu ver se eu... Não, ficou pior. Deixa eu mudar a intensidade dele. Ficou melhor. Acho que ficou melhor. Então é isso, gente. Peraí. Agora. Ai, que agora eu tô profissa. É isso. E aí a gente foi morar lá em Itanhaém. E aí, assim, a partir disso, quando você tá em um lugar que você não gosta, parece que a vida vai desandando. E não teve organização. E eu falava pra ela sempre o tempo inteiro assim, antes de sair de São Paulo eu quero estar organizada. A gente saiu daqui cheia de dívida. A gente saiu tudo contrário do que eu imaginava, do que eu gostaria. Então, assim, foi bom a gente ter se separado. As coisas já estão se resolvendo, né? Tanto pro meu lado quanto pro lado dela. Ela continua em São Paulo. A gente não se vê muito, porque, enfim, né, gente? Cada uma tem a sua vida, né? Mas a gente se fala muito, a gente conversa bastante. E é isso, galera. Eu só queria vir contar pra vocês que às vezes você tem que pensar em você. Às vezes, se você começa a pensar muito no outro, tá tudo bem você pensar no outro também. Mas eu me coloco em primeiro lugar, sabe? Eu não coloco o outro mais em primeiro lugar. Sempre sou eu. E já faz tempo que eu sou assim. Já faz tempo que o primeiro lugar da minha vida sou eu. A prioridade da minha vida sou eu. É lógico que eu vou fazer pela outra pessoa, mas se a outra pessoa não quer, e tá deixando isso muito claro, porque as ações elas deixam muito claro também que a pessoa não quer. E o estopim foi em março. O nosso carro quebrou lá em janeiro, no final de janeiro. E ele quebrou a correia dentada. Então, assim, o motor dele foi condenado.
porque não era só correia dentada trocar, coisa e tal. Quem entende de mecânica sabe que não é simples assim. E aí foi condenado, e aí a gente passou pra frente e tal, e aí a gente ficou nessa coisa de, e agora? E aí agora a última opção, a única opção é vamos voltar para São Paulo, né, pra Grande São Paulo, que cá estou, e vamos ver o que faz, né? E aí, antes da gente vir pra São Paulo, eu tentei fazer Uber. Eu peguei um carro, aluguei um carro e fui fazer Uber. E deu certo, até certo ponto. Mas aí, o que aconteceu? Teve um dia em específico, eu já não tava bem, né, gente? Eu já não tava querendo mais estar ali naquela situação, eu já não queria mais estar ali naquele relacionamento. E eu falava sempre pra Jo assim, vamos sair pelo menos uma vez por mês pra gente lembrar que a gente é um casal, saca? A gente tem que lembrar que a gente é um casal. Ai, meu janta tá pronta. A gente tem que lembrar que a gente é um casal, entendeu? E o casal, ele não pode estar só ali naquele mundo de problemas. O mundo não, a vida não são só problemas, entende? E aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar, eu tava trabalhando no Uber, e aí, quando eu voltei, quem conhece ali Mongaguá, tem um bairro chamado Agenor de Campos. Eu passei, indo pra casa, né, eu entreguei o meu último passageiro, e a hora que eu tava indo pra casa, eu passei por um bar que tem de esquina ali na rua principal ali do Agenor, e eu vi um samba. E aí eu cheguei, aí eu falei, nossa, pensei assim, nossa, vou chegar em casa, vou falar com a Jo pra gente ir. E lembrando, tá, eu tinha trabalho o dia inteiro, e a Jo ficou em casa. E eu tinha mágoa dela até esses tempos atrás, tá, mas já passou já. E aí eu cheguei em casa, eu pensei, né, nossa, vou chegar em casa, a gente vai tomar um banho. Eu nem guardei o carro, deixei o carro lá fora. Eu falei, vou chegar em casa, vou tomar um banho e vou falar pra ela pra gente dar um rolê. E a gente parar aqui no samba um pouquinho e a gente... Porque eu gosto, gente, não tem jeito, eu gosto. Se vocês forem ver ali o meu Instagram, cara, meu Instagram eu saio pra caramba, eu só saio, eu sou rueira. E aí ela pegou e eu cheguei em casa e eu falei assim, Jô, vamos sair? Vamos, tá tendo um samba, eu cheguei super empolgada, tá tendo um samba, não sei o que, lá em Mongaguá. Ela olhou pra mim e falou assim, não, né? Aquele não, né, me atravessou diferente. Aí ela tava com uns problemas lá de saúde, e ela falou assim, me leva na UPA, porque aí e é em Mongaguá. Aí eu pensei, nossa, porque assim, o que ela tava não era nada grave, né? Claro, né, gente, eu tenho um pouquinho de consciência também. Eu sei também entender que, tipo, se não dá, não dá, entendeu? Mas não era nada grave. E aí a gente foi na UPA, quando a gente passou na ida, eu falei, é aqui, ó, o samba, não sei o que. Ela olhou pra mim, ela nem olhou pra mim, ela falou, Aí quando a gente voltou, eu tentei mais uma vez, porque eu sou teimosa. Quando a gente voltou, eu falei assim, Jô, vamos um pouquinho, você senta um pouco, toma uma cerveja, eu não posso beber porque eu tô dirigindo. Mas a gente dá uma sambadinha ali e tal, ela ia ficar sentada, gente. Sabe assim, são concessões que às vezes a pessoa não tá disposta a fazer. E é aquilo que a minha amiga falou uma vez lá atrás. Cara, quando a pessoa não quer fazer, ela não vai fazer. Ela não vai fazer porque ela não quer fazer. Então, aí você tem duas opções. Ou você respeita, ou você se respeita. E foi isso que eu fiz. Eu me respeitei. No outro dia eu não consegui trabalhar, eu fiquei mal, eu fiquei pensando o dia inteiro assim, de meu Deus, eu tô deixando o meu destino, a minha vida, as minhas vontades na mão de outra pessoa, saca? Por mais que seja muito querida, maravilhosa, o nosso relacionamento sempre foi muito saudável, mas eu tava deixando na mão dela as coisas, entende? Eu não tava decidindo o que eu queria. Ela tava decidindo o que ia ser da nossa vida. E eu não acho justo isso comigo, porque eu sou uma pessoa cheia de vontades. Eu ouvi uma vez do meu pai, a gente foi andar de bicicleta uma vez, e ele falou assim pra mim, Gê, que é o meu apelido na família, né? Gê, você, de todos os meus filhos, você é
Desculpa, gente, mas você é a filha que eu sei que vai conseguir tudo o que quer. Porque você sonha muito. Você é muito sonhadora, é batalhadora e é o tipo de pessoa que não abaixa a cabeça. E eu realmente não abaixo a cabeça. Então, é isso. Aí eu cheguei em casa, no outro dia, cheguei muito arrasada porque eu tinha tomado realmente a decisão. E aí uns dias antes eu tinha falado pra ela, ai, vamos sair, né, vamos sempre sair uma vez por mês. Aí ela olhou pra mim e falou assim, porra, de novo essa história? De novo essa conversa? Sabe assim? Então por isso que eu falo pra vocês que ela também queria já separar, entendeu? Ela também já não queria mais, ela também já tava de saco cheio da gente. Eu sei disso. E aí eu cheguei em casa e falei pra ela que eu não queria mais. E aí, assim, olha o jeito que a pessoa fala. Eu não tô criticando não, tá, gente? Assim, cada pessoa dá o que tem. Mas quando eu falei pra ela que não dava mais, que eu realmente não queria mais, porque eu não gostava mais da nossa configuração sendo casal, ela só olhou pra mim e falou assim, e aí, como a gente vai fazer? Porque ela achou que porque ela tava na casa da minha mãe, eu ia enxotar ela, ia jogar ela pra rua. Jamais eu faria isso, entendeu? Mesmo porque eu também tava de favor, né? A casa é da minha mãe, não é minha. E eu falei, eu não sei como a gente vai fazer, mas não dá mais. Ainda assim, a gente ainda tentou. A gente tentou, ela veio pra São Paulo. A gente acabou alugando uma casa, inclusive foi aqui, onde eu tô agora. A gente veio. E aí a gente praticamente começou tudo de novo. A gente trouxe algumas coisas da praia e tal. E aí quando chegou aqui, aí eu comecei a trabalhar e eu olhava assim, tipo, não é mais essa vida que eu quero, entende? E você tem que ter muito claro o que você quer. Tá tudo bem você ter muito claro o que você não quer na sua vida. Mas tem que estar mais claro ainda o que você quer, entendeu? O que você deseja pro seu futuro? Qual é o futuro que você quer viver, entendeu? Independente do outro. O que você quer viver? E toda hora que eu pensava no meu futuro, eu não conseguia ver mais a Jo junto comigo, entende? E quando você chega num ponto assim, de que você não consegue ver a outra pessoa mais junto com você, porque realmente já foi, já deu, entende? E eu sou muito madura o suficiente pra entender que deu, acabou. Foi, sabe, nhecas, tibribas, foi, ficou pra trás. E assim, me desculpem falar desse jeito, mas eu não penso duas vezes antes de largar o outro. Não por causa não por causa do outro, por causa de mim. Porque é muito egoísta falar isso, né? Eu sei disso, eu tenho consciência. Mas se eu não pensar em mim, não é o outro que vai pensar, entendeu? Tipo assim, eu tinha trabalhado 12 horas, ela pensou em mim, ela tá cansada, mas ela quer se divertir um pouco. Não! Então assim, se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar, entendeu? E aí foi isso, eu fiquei muito mal quando ela foi embora. Eu fiquei muito mal, mas eu fiquei mal assim, não porque a gente tinha alguma chance. Não, eu sabia que a gente não tinha chance nenhuma. Eu sou uma pessoa assim, olha, eu demoro pra tomar uma decisão. Eu demoro muito pra tomar uma decisão. Mas quando eu tomo a decisão, foi, entendeu? Já foi, já deu, já era. Mas quando eu cheguei, eu sabia que quando eu chegasse em casa, eu não ia ter mais a Jo pra eu conversar, pra eu fofocar, pra eu contar as coisas. Eu não ia ter mais ela, entende? Então isso me doeu. Ai, peraí que tem um negócio despertando. E aí isso, entendeu? A falta da outra pessoa, né? Imagina você conviver 2 anos seguidos com a pessoa. Os últimos 1 ano e meio... A gente tava todo dia juntas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era muita coisa, era muito tempo. E eu tinha a consciência de que eu ia chegar em casa e não ia ter ela. Pra eu fofocar, pra eu conversar, pra eu trocar uma ideia. Doeu, mas passou. É sempre assim, tá? Tem uma tatuagem que eu quero fazer, que é uma frase. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu morro de vontade de fazer tatuagem. Tá super na modinha aí que fala assim, choveu, mas passou. E não é sobre chuva que a gente tá falando, tá?
Então, assim, as coisas elas acontecem. Eu tava até falando esses tempos atrás, esses dias atrás, que os problemas que você tinha o ano passado, você não tem mais eles. São problemas novos, são personagens novos que você tem na sua vida, entende? Então, assim, foi bom, foi muito bom o nosso relacionamento. Pra mim, eu só quero deixar na minha cabeça, na minha mente, por mais que às vezes eu conte pras outras pessoas que era só do jeito dela, a Jo, ela é muito mandona, então as coisas só acontecem do jeito que ela quer. A gente brigava um pouquinho por causa de comida. A gente brigava por causa de comida, por quê? Porque as ex dela não comiam as coisas. E eu adoro comer, gente. Ah, para, né? E aí, assim, ela tá lá vivendo a vida dela, ela tá feliz, ela tá tranquila agora na casinha dela sozinha, com o gato. Inclusive tem que ir lá visitar o gato. Eu vou lá só pra visitar o gatinho. Mas ela tá feliz, ela tá bem. E é isso que eu quero. Eu quero que ela esteja bem, eu quero eu estar bem. Não posso dizer que eu não quero um relacionamento, mas eu só quero um relacionamento se for alguém realmente parceira, sabe? Alguém que seja aquela assim que pega na minha mão e fala assim: amor, vamos pra onde esse final de semana? Porque, gente, eu sou muito roeira. Eu entendi que eu sou da rua, mas isso é papo pra outro vídeo. E a gente se dá muito bem, a gente se dá muito bem, legal assim, sabe? É gostosa a nossa amizade, eu quero muito bem dela. É muito estranho, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de término. Mas é verdade, gente, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de término, assim, de como você tá bem com a sua ex. Eu tô bem, cara, ela tá lá vivendo a vida dela, claro que eu desejo tudo de bom pra ela, porque não foi assim um término de ai, eu te odeio, não sei o que lá. Não, ela só simplesmente não fazia nada do que eu gostava. Talvez eu não tivesse sendo também a pessoa que ela achou que eu seria, sabe? Eu não sei também. Acabou, gente, acabou. Quando acaba a sintonia, porque tem que ter harmonia. Tem que as duas pessoas estar querendo as mesmas coisas. A gente já não queria mais as mesmas coisas, entendeu? Eu sou assim, eu sou solta, eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu amo passear, a prioridade da minha vida é passear, é me divertir. E talvez não fosse a dela, entendeu? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Até certo ponto a gente deu certo. Mas aí depois não tava dando mais, entende? E tá tudo bem. Ela foi lá, foi viver a vida dela. Amor de Tinder dá certo, tanto que a gente tá aí pra provar. A gente ficou um tempão juntas. A gente foi muito feliz juntas. Mas eu acho que agora... agora não, né? Já faz um ano. Cada uma na sua, né? Cada uma vivendo a sua vida, cada uma vivendo a sua energia. E é isso, é bola pra frente, a vida anda pra frente. Eu tô feliz aqui, ela tá feliz lá na vida dela e tá tudo bem. Assim, eu não vim fazer esse vídeo antes porque eu não sei se era o momento, eu não sei se as pessoas estão preparadas ainda pra esse tipo de coisa também. Ema. Se as pessoas não estão preparadas para esse tipo de assunto, assim, de que, terminaram, ainda são amigas, deve rolar, não rola nada, eu não tenho vontade, e eu tenho certeza que ela também não tem vontade nenhuma de nada. A gente é super amiga, a gente só não sai juntas porque a gente não tem saca que a gente não tem os mesmos gostos? É isso, a gente não gosta das mesmas coisas, entendeu? Apesar de que a gente gosta de praia. Esses dias atrás eu tava em Caraguatatuba. Se ela quisesse ir comigo, eu não teria convidado não, porque eu queria fazer conteúdo e tal, tava de boa. Mas se ela quisesse, a gente tinha ido juntas, como amigas mesmo, entendeu? Mas assim, é isso, gente, é isso, não tem mais o que falar. Eu tô feliz, eu tô animada, eu quero voltar a gravar, eu quero agitar minha vida, eu quero trazer essa essa energia boa, porque eu tô com a energia muito boa, eu tô fazendo umas dietas aqui,
umas coisas assim, deixando um pouco de doce pra trás, eu tô comendo menos gordura. E é isso, gente, eu tô bem, né? Eu tô super bem, ela tá super bem, a vida foi andando. E eu quero voltar a gravar, e aí eu sempre falo isso, né? Todos os vídeos eu falo, eu quero voltar a gravar, eu quero não sei o que, não sei o que lá, e eu acabo nunca fazendo. Eu faço muito vídeo lá pro Instagram, se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá no Instagram. Lá eu faço muito conteúdo, praticamente, hoje em dia, agora, essas semanas eu dei uma paradinha, porque realmente tô com uma desintoxicação, eu tô fazendo uma desintoxicação porque eu tava com o meu corpo inflamado, real. Mas é isso, gente. Esse vídeo ficou muito longo. Vou me despedir de vocês agora e aí eu volto para mais bate-papos. Mas me sigam lá no Instagram que vocês vão ver que minha vida tá girando, 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 girando e tá dando. Ai, que delícia! Se tiverem perguntas, sugestões, deixa aqui embaixo ou não também. Ai, tchau. Beijo!